Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o combate à má nutrição, em especial de crianças e adolescentes. O Brasil, no ano de 2014, alcançou uma grande vitória. Ele saiu do mapa da fome, publicado pela FAO, o braço da Organização das Nações Unidas, a ONU, voltado para questões relacionadas à alimentação, à agricultura. Mesmo assim, nós ainda temos no país mais de 3 milhões de pessoas que passam por subnutrição. Além disso, o Brasil já convive com problemas típicos dos países desenvolvidos, como, por exemplo, a epidemia da obesidade. Como nós podemos garantir melhores condições de saúde, em especial para as novas gerações? É sobre isso que conversamos no programa de hoje, quando recebemos novamente o CREM, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, hoje representado pelo nutricionista Adolfo Mendonça. Ele compartilha conosco a sua experiência no tema, traz também orientações a todos que estão acompanhando. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por estarem novamente aqui conosco, sejam sempre muito bem-vindos. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o programa, agradecer o convite. Fico, assim, muito lisonjeado por estar aqui e compartilhar desse momento com vocês. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco da atuação do próprio CREM e por que ele escolheu como foco trabalhar com a alimentação das novas gerações, digamos assim. Bem, o CREM nasceu, né, com o combate à pobreza através da subnutrição. Na época, em 1993, quando se iniciou o CREM, né, a construção do CREM, então foi o combate à subnutrição, na época que era bastante abrangente. Hoje ainda mas temos mais o caso da obesidade aí também, né, aumentando cada vez mais, e é um grande medidor da pobreza, né, a subnutrição. Então, seria uma forma de combater a pobreza através da subnutrição, né, aí trabalhando no desenvolvimento, não só da criança que estava sendo tratada, mas da família, e até hoje isso permanece. E hoje a questão da subnutrição, embora o Brasil realmente tenha conseguido avançar bastante, ela pode muitas vezes ser mascarada pelo excesso de peso, pelo sobrepeso. A gente tem hoje muitas pessoas no Brasil que não se consideram, mas estão de alguma forma sub ou desnutridas? Sim, e aí são desnutridas, e como você mesmo falou, a subnutrição se caracteriza, né, pela aquela pessoa, ou a criança, enfim, mais esguia, mais magra, vamos dizer assim. Mas existe hoje as pessoas obesas e estão desnutridas, né? Só uma questão de nomenclatura, mas há sim, né? As pessoas estão aí com excesso de peso, mas estão muito malnutridas, né? Por falta aí enfim, de alimentos, de uma forma mais completa. Hoje fala-se bastante em segurança alimentar e nutricional. O Sim. que deveria ser isso e como que isso aparece no dia a dia das pessoas? Bem, também é um tema bastante abrangente, né? A segurança alimentar vai desde a questão da subnutrição, da obesidade, uma alimentação fora e dentro de casa. Então, o que envolve alimentação está envolvido também a questão da segurança alimentar. E não também somente a questão do alimento, mas da renda, como se é investida essa renda na alimentação. Então, qualquer ponto que venha aí, aquilo que a pessoa venha se alimentar, como que ela faz isso, é envolvida essa questão da segurança alimentar. Pensando especialmente nas realidades que o CREM ele acompanha mais de perto, quais seriam hoje as principais características, os tipos mais comuns de subnutrição ou desnutrição que vocês têm observado no país? Bem, desde o nascimento do CREM, né, que nasceu com a questão do tratamento da subnutrição, mas hoje está mais caracterizado com a obesidade, né? A pessoa está malnutrida, mas está obesa. Existe hoje, sim, claro, a subnutrição, muitas vezes não só envolvida com a questão da falta do alimento, mas envolvida com falta de informação, muitas vezes uma mãe nova, uma mãe adolescente que não sabe alimentar o seu filho corretamente, então a criança acaba ficando subnutrida, mas não por falta do recurso, por falta do alimento, por falta de uma informação. E a obesidade, agora crescendo em grande escala, né? Isso é um fenômeno que vem acontecendo mundial, vamos dizer assim, e aí está acontecendo com o Brasil também. E as pessoas que estão desnutridas ou mesmo obesas, quais seriam, na visão de vocês, os erros mais frequentes cometidos por essas famílias, assim, aqueles vícios que a gente acaba se pegando e que fazem com que elas tenham indicadores de saúde negativos? Bem, isso começou, vamos dizer assim, a partir da Revolução Industrial, né? A mulher saindo de casa para poder trabalhar, então precisando do quê? De algo mais rápido. Então a indústria, né, enxergou isso como uma oportunidade, então os alimentos mais rápidos, né, muito mais fácil de preparar, e aí com isso
a qualidade também não conseguiu acompanhar, a qualidade diminuiu. Então, a questão do excesso é junto à questão do aumento do consumo industrializado com o aumento da obesidade, né? É paralelo esse problema que vem acontecendo. E como é que vocês veem para a realidade das famílias que acompanham a questão do custo? Afinal, é mais barato ter uma alimentação saudável? É mais caro ter uma alimentação saudável? Como é que isso se reflete no dia a dia dessas famílias? Não, as famílias vêm, né? Como eu trabalho com atendimento ambulatorial, então as famílias vêm e tem Isso na Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste de São Paulo eu trabalho, né? No CREM, na unidade da Zona Leste de São Paulo, e tem essa questão de que se alimentar bem ou se alimentar de uma maneira mais saudável é mais caro. É um pouco de mito, né? Muitas vezes eu brinco que um refrigerante aí, PET de 2 litros, está em torno de 4, 5, 6 reais, se não mais. E aí eu falo para a família, se nós comprarmos 6 reais de limão, quantas limonadas a se fazer com esses 6 reais de limão, vamos supor, né? 2 limão faz uma jarra. Brinco, né? Eu faço uma analogia que é possível. Então é uma questão de criatividade, de informação, né? De conhecimento. E como é que é no dia a dia para as famílias conseguirem mudar esse hábito? Que tipo de dificuldade você encontra? Quais são os desafios para conseguir chegar a esse resultado? Então, como eu falei lá atrás, a questão do alimento fácil. Hoje, pai, mãe trabalha, precisa daquela questão da rapidez para preparar o almoço, o jantar, deixar. Então, isso é um grande desafio, né? Então, nós no CREM trabalhamos de fazer como e fazer juntos e mostrar as possibilidades que há, né? Que é possível fazer. Então, preparar o almoço um dia antes, preparar o jantar, deixar meio que já vamos dizer assim, no esquema da semana. A gente trabalha bem a questão da educação nutricional junto com a família, né? Não só do tratamento do adolescente ou da criança que chega para nós como paciente, mas e sim a questão da família, a educação nutricional com a família. Como é que vocês fazem para perceber que aquela família tem um problema? Como é que chegam nesses casos de crianças, adolescentes que precisam de um acompanhamento mais de perto? Então, chega para nós no CREM através da unidade básica de saúde. Então, os pacientes passam por lá e são identificados, né, com a questão da obesidade ou da subnutrição. É realizado o acompanhamento para nós, no caso do ambulatório, e aí a gente faz esse acompanhamento, o atendimento e o acompanhamento. Há também a equipe de capacitação, que vai nos locais, né, nas creches, dentro da comunidade, enfim, nos centros educacionais, para identificar essas crianças que estão subnutridas ou obesas. E aí a equipe realiza um trabalho junto da família e encaminha por CREM após. Se por um lado os produtos industrializados, que você apontava que podem estar entre os grandes vilões dessa epidemia global que a gente vive de obesidade, estão cada vez mais acessíveis, por outro também nunca teve tanta informação a princípio sobre alimentação saudável circulando, assim, pela experiência de vocês ali nas comunidades em que atuam. Como é que enxergam o movimento, a dinâmica? As pessoas têm ficado mais conscientes? Esses casos têm diminuído um pouco ou não? Pelo contrário, eles têm se tornado cada vez mais frequentes? Qual que é a sensação que vocês têm pelo contato com a realidade que vocês estão inseridos? Eu observo que a questão da informação, há muita informação, então muitas vezes essa muita informação não quer dizer que as informações são corretas, né? Porque há muitas informações, então tem informações corretas e não corretas, né? Então é um pouco, vamos dizer assim, acaba sendo uma outra dificuldade, o excesso de informações, né? Então para poder filtrar qual que é boa e qual que não é tão boa, também né, há essa dificuldade. Logo me ocorreu aqui, por exemplo, a incidência dessas dietas, né? Cada hora tem um modismo e muitas, eu imagino que no afã da pessoa querer ali ter uma alimentação mais saudável, né? Um corpo mais magro, ela pode acabar se colocando em problemas sérios de saúde. Muitos, né? Sempre, em tempos surgem, né, os alimentos milagrosos que prometem aí uma questão de emagrecimento, vamos dizer assim. Por isso que o CREM volta não só à questão do emagrecimento, a gente sempre salienta essa importância. Não a questão da balança, mas a questão da saúde, do desenvolvimento da família através da educação nutricional. Bom, para combater esses problemas que a gente falava, em especial a obesidade, outras questões são necessárias nós enfrentarmos também, como, por exemplo, a questão do sedentarismo. E esse é um dos pontos que falaremos no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com o nutricionista Adolfo Mendonça, representando o Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Falaremos ainda sobre uma iniciativa no semiárido nordestino
e tem colaborado com a realidade de muitas famílias. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.